a primeira coisa que eu recomendo para que você desenvolva a sua comunicação e se torne um analista de treinamento e desenvolvimento, se você quer se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento, é aprender a dominar, a vencer o mecanismo do medo. Por quê? Porque este vai ser o primeiro obstáculo que normalmente você vai encontrar quando você buscar falar em público, desenvolver essa competência de falar em público. Então, o medo ele existe? Sim, ele existe. Quer dizer que existem meios de fazer o medo sumir? Não. O medo vai estar sempre presente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo não é algo ruim. O medo é um presente, é uma graça que Deus nos deu para que nós, de fato, pudéssemos viver em plenitude a nossa vida. O que é em plenitude? É viver ao máximo a nossa vida. Porque o medo, ele nos protege. O medo nos preserva de ocasiões perigosas. Ninguém em sã consciência vai subir do alto de um prédio, se debruçar no parapeito e se colocar em condição de risco, em sã consciência. Ninguém fecha os olhos e atravessa uma rua movimentada. Por quê? Porque nós temos medo. Então o medo, ele é um mecanismo de defesa e um mecanismo de defesa dos mais primitivos que nós temos. Inclusive, a neurociência explica que o medo ele está ligado na parte do cérebro mais antiga que nós temos. É uma parte do cérebro chamada cérebro reptiliano, para remeter exatamente aos ancestrais primeiros da humanidade. Vamos falar os homens das cavernas. E esses homens das cavernas, diante de uma situação de perigo, um raio, uma fera perigosa, esse mecanismo do medo era acionado. E esse homem das cavernas era impulsionado a tomar uma atitude. Como funcionava? Então, imagine este homem primitivo diante de uma fera. O medo vem. E o medo faz a seguinte pergunta a nível de inconsciente: isso pode me comer? Se a resposta for sim, automaticamente o cérebro manda uma descarga de adrenalina para o sangue começa a circular de uma forma mais rápida no organismo humano, inclusive para esse sangue circular mais rápido, o coração começa a bater acelerado, por isso que quando a gente tem medo o coração dispara. Por quê? Porque aí ele vai mandar sangue primeiramente para as pernas, ele vai irrigar de sangue as pernas, vai dar tônus, poder muscular para as pernas. Para quê? Para que diante do perigo, pernas, para que te quero? E aí você foge, o homem das cavernas foge, né? A segunda pergunta, se esta for negativa, bom, isso pode me comer? Não, não pode me comer. Se a resposta for não, vem uma segunda pergunta: eu posso comer isso? E aí o movimento é, além de tônus muscular, de sangue para as pernas, sangue também para os braços, e aí ele ia e atacava a presa. O que isso tudo tem a ver com comunicação? Ora, uma pessoa quando vai falar diante de outras pessoas, diante do público, por exemplo, este medo ele vem. Por que este medo vem? Porque este cérebro reptiliano, ele ativa o medo. E aí a primeira pergunta vem:
essas pessoas que estão aí, elas podem me comer? E aí a resposta, na maioria das vezes, é sim, elas vão me devorar vivo. E aí o medo vem, boca seca, coração dispara, as mãos suam. E aí a pessoa fica perdida. Por quê? Porque na verdade, diferente do homem das cavernas, que percebe o tônus muscular para a perna e sai correndo, a pessoa que está diante do público, ela vai sentir essa mesma sensação, mas ela não vai sair correndo. Então isso gera uma confusão no nosso organismo, que aí dá essas palpitações, boca seca, mão sua, o cérebro fica em confusão. Tem gente que chega até a desmaiar para tentar se ver livre do perigo. Então, se nós começamos a entender que o medo ele não é ruim, ao contrário, ele é positivo, o medo está ali para nos deixar alertas, para nos deixar atentos, nós podemos controlar este mecanismo do medo.